Fala moçada, boa noite, tudo bem? São 8h17 no Brasil, 0h17 aqui onde eu tô no meu fuso. Mais uma live de leve. Demoramos aí 2 minutos para entrar, a conexão ficou lenta na entrada. Fala alemão, tudo bem? Semana passada fizemos a live do Pula, né? Tivemos que pular. Eu também estava no deslocamento. Oi Ingrid, oi Dinda, tudo jóia? Fala cabelo, beleza? A Ingrid já está conosco lá na Austrália, participando. A galera tá entrando aí. Vamos ter uma baita live hoje contando uma grande história da nossa região, da nossa cidade, né? Que o alemão colocou conexão ali. Fala tio, tudo bem? Beleza? Vou devagarinho abanando pra galera aqui. Fala meu brother Emerson, e aí tudo jóia, irmão? Tranquilo? Meu irmão do pedal, do esporte. Bom, tudo bom, tio? Tranquilo? Tudo bem por aí? Vamos falar um pouco dessa história aí hoje do CNA, bem importante, com a Neuza. Bom dia, Ingrid. Boa noite pra galera aqui. Oi, Rita, tudo bem? Fala, Giga, tudo jóia? Vamos falar dessa conexão, o Xande colocou ali da conexão com o mundo, né? Uma conexão de verdade que formou muita gente, sei lá, centenas e seguramente milhares de pessoas, eu acho, nas minhas contas, né? Muita história, 33 anos de história, que passou pela vida de muita gente, de muitas gerações, de muita família, muitas famílias. E a gente vai trocar uma ideia hoje com esse convidado super especial, que vai representar tanto a escola, quanto a mãe, ou a professora Neuza, né, no caso, ou a tia Neuza para muitos, vai representar. Então, lembrando sempre o propósito da live. Oi, Amanda, tudo jóia? Conseguiu entrar? Estamos aí conectados. Nos encontramos no voo Porto Alegre, São Paulo, São Paulo, Frankfurt. Foi bem massa te ver, foi um prazer mesmo. A gente se encontra às vezes aí nos voos muito rápido, mas tivemos tempo de conversar um pouco. Super atendimento, uma pessoa que demais, né, no que faz, super especialista no que faz. Quase 20 anos de história também, fazendo esse trabalho incrível aí, né? Como muito ela disse para mim aquele dia, que quem abriu essa porta toda foi a Cris Helfer, né? Que também é fruto do CNA. Foi aluna do CNA, foi professora do CNA e que abriu com as línguas, abriram muitas portas para muitos profissionais, né? Foi isso é muito massa mesmo. Vamos lá. Eu vou ver se o Peter tá online aqui conosco. Não sei se ele entrou agora com o Peter ou com o CNA Charqueadas, mas enfim, vou tentar mandar um invite aqui para ele. E vamos ver. Vamos ver aqui. Cara, galera, olha só, da semana passada pra cá, quem sabe, ou quem tá fazendo. Oi, Beta, tudo bem, Beta? Joia? Ah, quem tá fazendo live, quem tá trabalhando com o WhatsApp e o Instagram, tá dando. Mudou, tá? Os invites tem uma setinha com a pessoinha ali do lado. E os convites estão no maisinho. Pra galera que não sabe, então já fica esperto aí que da semana passada pra cá mudou na atualização. Não sei se foi a minha recente ou se para todos. O Peter já tá aqui com o convite, tá chegando. Aqui, Camila Brazusa nos Estados Unidos, nossa convidada muito especial, mega especial, na live dela também fazendo um baita trabalho nos Estados Unidos. E aí, Boa noite, meu velho! boa noite. E aí, Tudo deixa eu aumentar. jóia? Tudo certo? Me ouve E bem? aí? Tranquilo. Aumentei o Tem, volume aqui. tem muito delay ou não? Tá tranquilo? Não, tranquilo. Tá. Tranquilo. Meu, muito bom estar contigo aqui. A gente bater esse papo aí. Fica bem tranquilo, vai fluir normal. Tem uma galera entrando aí. Galera muito saudosa da questão do CNA vai ter, com certeza. Falei agora com a Amanda, tá aí conosco, nos acompanhando ali. Tava comentando antes, encontrei ela num voo São Paulo-Frankfurt, né? Ela liderando o time da TAM ali, e tá há muitos anos, né? 20 anos trabalhando. E falamos muito da Cris na época. Quando eu falei que ia ser contigo a live, ela ficou pilhada. Ela, bah, vou ver certo, vai ser muito bom. Isso abriu muitas Ah, que portas para bacana. nós. Muito É. massa. Eu ouvi tu falando, na verdade, a Cris, a primeira turma de formandos, professora do Aham, CNA, e não é só ela, sim. né? A Aham. família Helfer, né? Uhum, uhum.
E Com aí, certeza. galera? Fala, E aí, cabelo. beleza? Grande Peter, e aí, como é que tá? Tudo certo, cara? Tudo certo, meus colegas aí, cara. O que que aconteceu conosco? O O que cabelo Ô, foi aconteceu com o cara, embora, meu. cabelo de vocês? Barbaridade. ô, cara, enquanto o Xande não entra, eu vou dizer que é a live das mentes brilhantes. Hum. Tá tudo brilhando. As testas ficam tudo. Ô, meu, até reduzir meu ring light aqui, essa porra, porque é o seguinte, cara. Fica Aham. dando um reflexo na testa, até parece que eu sou mais Ah, careca do que eu sou mesmo. Ó, o meu ring lights hoje tá improvisado, é uma abajur, ó. Ah, boa, boa, boa. E aí, olha aí, alemão? ó. Aí, ó. Bah, chegou o Daí, homem com chefe. cabelo Chegou. pra invejar a galera. Aham. Mas é a gurizada das barbas, ó, os barbudos. Ah, Os Ah, verdade. barbudos, né? É, os Boa. barbudos, barbudos. falta Tudo cabelo na junto. minha cabeça, mas na barba tem bastante, né? Completa na barba. Exato. Ah, que legal, meu. Deixa Que massa, eu. cara. A galera fica na euforia de se ver, né, meu? Muito bom a gente se ver, cara. Pé, tu vai ver que é muito bom a Com gente se certeza. ver. A gente troca uma ideia aqui muito legal, cara. Deixa eu fazer só o início da live, já que atrasou 2 minutos para entrar. Pra galera entender, então eu tô fora do Brasil. Semana passada a gente não conseguiu fazer live, eu tava num deslocamento aí no horário da live. A gente fez a live do Pula, pulamos pra essa semana. E, e aí, é o teu cabelo do alemão, soltaram os Não, cachorros. não, não. É, É o Black. E aí, meu, então foi muito especial, a gente preparou muito em termos de conteúdo com o Peter, conversei muito com ele. Tive nesse inteirinho, eu encontrei a Amanda num voo para Frankfurt. A gente conversou bastante sobre a história do inglês na vida de muita gente, de todo mundo, e do CNA na vida da gente, como história e como língua, né? Como aprendizado. O propósito da live, então, é valorizar as pessoas que participaram da nossa criação. Realmente, a live ela é uma euforia para todo mundo. A gente fica na pilha, Peter. A gente adora fazer esse negócio aqui, verdade. sabe? É muito Aham. bom. Então, assim, a ideia é valorizar as pessoas que participaram da nossa criação, formaram o nosso DNA como pessoa, como ser humano, criança, a relação que nós tivemos dos nossos pais, a relação de incentivo dos pais que tiveram em colocar em a gente estudar nas mesmas escolas, a gente fazer o inglês, as gurias fazerem a ginástica da Tia Vera, enfim, fazer o judô do Urbaneto. Então, assim, tem muita história envolvida com a nossa geração. Então, isso é muito legal. Então, é valorizar essa galera, jamais desvalorizando a galera que estava antes da gente na geração, que são os pais ou os mais velhos, jamais. Eu só sempre comento que eu acho que os mais velhos não teriam tanta paciência de ficar aqui numa live com a gente. Eu acho que até a professora Neuza ou a tia Neuza teria essa paciência, porque ela está mais ativa na questão educacional e está envolvida com isso, vivenciou a pandemia, deve ter dado algumas aulas online, etc. Mas nunca é desvalorizando isso. Nosso convidado especial da semana é o Peter, tem uma história brilhante para nos contar. Eu queria agradecer ele, já agradeci anteriormente, mas queria deixar pro cabelo puxando de agradecer. E depois a gente libera para ti, meu velho, para ti começar a contar essa história aí, beleza? Uhum. Dali, Manda daí, Peter. Pô, cabelo. cara, queria te agradecer por tu participar com a gente. É uma história bem legal, bem do perfil da nossa live mesmo, né, o Pist e Xande? Aham. Uma história raiz, de empreendedor raiz, que começou na cidade, que se... Então, acho Ah, não. muito legal essa história. Te agradecer por tu vir participar com a gente aí. Valeu mesmo, meu velho. Tá, Xande? Pô, É isso aí. Queria agradecer também em nome da galera que está nos assistindo aí para nossa 25ª live. E Boa. grande convidado aí, o Peter, né, que é referência em idiomas na cidade e na região. Vai contar para nós aí. Valeu, Peter, pelo convite, por aceitar o convite. E que vai agregar bastante aí na nossa galera aí do empreendedorismo. Show de bola. Obrigado pelo convite aí, em nome da galera. não, pessoal, então, primeiramente eu que agradeço vocês, né? Eu acho que o trabalho que vocês vêm fazendo aí eu já acompanho há algum tempo. O Marcelo tinha até me convidado anteriormente, mas aí eu tinha até um outro projeto atrás, protelei, e aqui estamos. Então, obrigado mesmo, parceria. Então vamos lá. Pessoal, então, o CNA, nós temos muitas histórias bonitas, né? É muita coisa envolvida em tanto tempo, né? Porque o que acontece? Hoje a gente precisa pensar que são mais 600 unidades do CNA
no Brasil, né, espalhadas no território nacional. São mais de 400 mil alunos. E a primeira unidade, eu até surpreendi o Marcelo quando nós conversamos, né? Quando A contou, né? primeira unidade da franquia, ela é aqui de Charqueadas. Bah, cara, Então, quando o Alpiste aí, me falou isso aí ontem, eu falei, cara, que da hora. Baita informação, velho. Eu não sabia disso aí, cara. Importante, hein? vai. Ô, é, Peter, é uma situação. isso aí, cara, chocou muito quando tu me falou de verdade, porque assim, cara, o cabelo também, hoje quando eu falei na pauta com o Xande também, a gente fecha ontem a Muito gente da já hora. falou, ontem a gente falou de novo, a gente tá na pilha mesmo pra ouvir essa história, assim, cara, saber que o CNA, com esse tamanho de curso, com essa mídia toda que tem hoje, começou com o projeto e a primeira franquia Encharqueadas, é impactante na economia do país, meu, entendeu? E do Muito. mundo. Deu certo, Não, né? verdade. Deu certo. Foi um Deu Ó, negócio certo. que deu conta, certo. conta isso, e isso assim, galera, olha só, para quem tá na live agora, a gente tem 30 e poucas pessoas, 38 já chegou e tá oscilando Ótimo, aí. cara. Bah, olha, Mas perfeito. assim, ó, tem várias pessoas que passaram por aí. A Camila que está nos Estados Unidos, a Amanda falou da formatura do Oscar, que eu acho que foi junto com a do Juninho, se eu não me Foi com a engano. do Juninho. Cara, Foi com a do Juninho. Foi coisas comigo. Foi mega. comigo. Foi contigo? Coisas mega Foi antigas que comigo. marcaram muito bem na nossa vida, cara. E assim, ó, conta isso aí, meu. É muito bom ouvir. Vai ser muito bom ouvir isso aí. Então, são, poxa, 33 anos, né? São muitas Nossa histórias. senhora. Eu acompanhei, então, desde o início ali a questão do verdadeiro começo da escola, né? Porque o que acontece? A mãe, ela dava aula em escolas da nossa região, né? E alguns pais começaram a procurar ela para ter aulas particulares de inglês. E daí, nisso, então, começou um trabalho em parceria com a Rosa, né? Então, elas acabaram iniciando a primeira escola de idiomas, que acabou se dividindo em duas partes. E aí veio o CNA. Só que o CNA não existia ainda com o nome CNA. As aulas eram ministradas com outros livros de editora, né? De Cambridge e outras terceiras. E daí o que aconteceu? Ela viu, a minha mãe, junto com meu pai, uma propaganda do CNA, que era uma venda de materiais didáticos, né? E ela se interessou, pegou o telefone e ligou. E a pessoa, então, o representante, ele logo pensou, poxa, se eu vou vender materiais didáticos lá pro, não vou falar do fim de mundo, né, mas o interior do Rio Grande do Sul, que para eles Charqueadas não era nada, poxa, eu posso inventar um negócio, eu posso abrir uma franquia, né? E foi assim, então, que começou a franquia do CNA, com a primeira unidade aqui no Brasil, né, no Rio Grande do Sul, Charqueadas. Que legal. E durante muito tempo, para nós, foi bem complicado, porque nós éramos a única escola, né? A gente não tinha a parceria de outras unidades, né, de outras cidades aqui do Rio Grande do Sul. Então, em questão de mídia, em questão de publicidade, nós ficávamos na pendenga, né? Porque o que acontecia? Centro do país forte, várias unidades, várias escolas por lá, pegando aí São Paulo, Rio de Janeiro, mas aí o Rio Grande do Sul fraquinho. Mas aos poucos foi se fortalecendo. Hoje nós temos aí vários parceiros do CNA. E isso é muito legal, né? Porque não somente em convenção, nós temos amigos aí, parcerias, né, que a gente um ajuda o outro de outras cidades. Então é muito bacana. Bah, que legal, baita história, cara. Peter, olha só, cara, e isso tudo, para continuar no primeiro ponto da nossa pauta ali que a gente quer, e eu vou deixar tu discorrer e falar, porque é importante a gente te ouvir, assim. A gente está num segundo momento quando a gente fala da abertura da franquia, né? A história do negócio, de fato, depois de dar as aulas com a professora Rosa e com a professora Neuza, enfim, quando foi montada a escola, eu e algumas pessoas, nós participamos da história inicial do CNA, né? Eu, tu, enfim, né? Tu começaste junto, eu também comecei, mas tu começaste junto com a professora Neuza, com a mãe, com a professora Neuza, com 10 anos de idade. Foi mais ou menos também quando eu comecei a fazer inglês, e nós começamos nas primeiras turmas ali, da garagem. Nós, eu, tu, Juninho, Amanda, Denise, que eu me lembro, a Vanessa, bom, a Camila, a Badi, Marcela, eu acho, a minha irmã, enfim, um monte de gente, porque tinham vários horários, mas uma galera aí que eu vou lembrar, e que tudo começou
no empreendedorismo de fato raiz, que é o que a gente fala, como é nos Estados Unidos, né? Economia de garagem é o que movimenta o país em muitas startups naquele momento e depois se torna empresa. Então, assim, para essa galera que está chegando hoje, a Zá colocou ali que a primeira turma do prédio novo foi foi a dela, ela colocou ali, se eu não me engano, já colocou aqui embaixo. A tia Vera Gislene, por exemplo, colocou aqui agora que ela começou na escola do Piratini. Então, assim, tem uma galera, e o Magnus, né? A gente falou sobre isso na pauta de ontem, eu falei eu e tu também, no papo de ontem, ou ontem, que tem famílias que já estão na terceira geração, né? Então tem avós levando netos na escola hoje em dia, né? Então isso é mega importante. Então, queria que tu contasse um pouquinho dessa história. Começou, então, dando aula as aulas nas escolas, depois migrou para a economia do empreendedorismo na garagem e assim foi discorrendo a história até ter o prédio novo hoje, né? Conta para nós isso aí. Pois é, então, são dois pontos diferentes aí, mas o que acontece? Essa função da garagem, ela era muito engraçada, porque nós estudando juntos, assim, eu lembro de professores, né, que comentavam, tu é filho daquela mulher que tem a escolinha na garagem? E era muito engraçado, cara. Era muito engraçado. Mas, verdadeiramente, era nos fundos da nossa casa, do lado da garagem. Então, daria para dizer que era na peça ali que tinha uma churrasqueira, e daí a mãe instalou, então, uma mesa comprida, que ela poderia colocar ali os alunos. O quadro no fundo. Então... Eu fiz algumas aulas ali também. Eu fiz algumas aulas ali. O lugar, cara, o que eu vou dizer para vocês? Era uma sala de aula. Então ela tinha a estrutura perfeita para ministrar o trabalho dela, né? E eu fiz uma aula no Piratini, voltando para a história que a Vera falou. A minha mãe, eu acho que é a segunda série. E daí eu lembro que eu fui fazer uma aula no Piratini e não gostei, assim, daquela galera assim, toda ali, porque ainda eu acho que tinha as duas, eu acho que dando aula. E daí eu lembro que eu fugi, disquei no banheiro, fui para casa. Gasou a aula da mãe, matou a aula da mãe. E foi engraçado que ela chegou em casa e eu esperava que ela ficasse muito brava. Mas ela pegou leve. Por isso que a dica para os pais, eu sempre digo, ó, pega forte que dá mais certo. Tá? Então... E daí ela então pegou leve. E daí eu lembro que nessa sequência da separação, da divisão dos trabalhos, quando ela começou então na suposta garagem, aí ela disse para mim, Peter, agora não tem escolha, tu vai começar a estudar, e ali foi. E ali nós tivemos alguns colegas aí, né? Mas aí, por essa minha procrastinação, eu acabei ficando na segunda turma de formandos do CNA, que tinha ali a Vanessa Potoca, tinha o Gilvero, o Juninho, o Charlie, né? Uma turma muito bacana, né? A Thaís Magalhães, tinha a Márcia Gnolin, a Patrícia Celistre. Eu acho que são esses. Cara, a Márcia foi minha dupla de apresentação do You Wanna Dance. Contei essa pro Peter, eu lembrava. Nós passávamos uma tarde ensaiando perto daquela roda de carreta que tinha no jardim da professora na frente. Eu acho que foi a outra Márcia, foi a Márcia Xenofen. A outra Márcia, A outra Márcia. Também gente muito boa, trabalhou conosco ali durante muitos anos, né? É um dos tesouros do CNA, né? Sim, sim. Mas então, o que aconteceu? A escola foi tendo uma demanda maior de alunos, e daí na época, eu ainda estudando ali, criança, talvez pré-adolescente, eu lembro que a minha mãe então procurou o Oscar. E o Oscar foi o parceiro, então depois dela, o segundo professor do CNA. Então eles começaram a ministrar as aulas, e a escola foi crescendo, foi tendo cada vez mais uma demanda maior, né, o número de alunos aumentando. Aí que nós migramos então para o prédio novo, né? E eu acho que isso foi em 94, 95, que daí é na Avenida, que é o lugar que nós estamos hoje, né? Mas assim, esse mudamos para o prédio novo, já tem um inteirinho aí que tu estava trabalhando operacionalmente, tu começou cedo com esse negócio junto com a professora, né? Cara, é complicado dizer isso porque... Foi começado. Office boy.
Foi Corta- exatamente. Foi Cortador. começado empurrado. Empurrado. Foi meio que. Cara, estudar inglês, me envolver nas atividades do CNA quando criança e trabalhar no CNA foram tudo coisas que o Otto vai, ponto, vamos lá, que tá na hora, é estudar, é trabalhar, é 17. Mas eu sempre digo que eu comecei a trabalhar antes dos 18 anos, né? Porque tinha atividades, às vezes, ali que ela fazia. E esse é até um ponto que eu tenho para comentar também, que eu vejo como um dos grandes diferenciais, talvez, do trabalho é justamente essa questão lúdica. E a questão lúdica é onde eu entrava já desde criança, porque tinha que trabalhar fazendo alguns recortes de revista, alguma coisa. Daí eu lembro que a mãe passava, ô Peter, me ajuda aqui, corta que eu vou levar para aula. Então, essa parceria já começou bem cedo, né? Então, no ano de 89 foi quando nasceu oficialmente o CNA, e a minha vida mudou bastante ali, né? Porque eu tive a minha irmã nascendo, eu tenho só uma irmã, ela nasceu ali, e nasceu o CNA, né? Então foi uma mudança grande na minha vida. A tia Vera colocou aqui embaixo, Peter, de vez em quando eu vou te interrompendo aí, tá? Porque a galera tá muito nostálgica e falando muito aqui. A Carol falou, a Carol Machado, a doutora A Carol, né? esposa do Magnus, Esposa do Magnus, falou Uhum. que ela praticamente morava no CNA, ela colocou, a Tuca colocou que também pegou as aulas na garagem, a Beta Lippmann colocou que, pô, ela adorava, se mija rindo com as histórias que a gente conta aqui, que adorava a casa do C78, né, e tal, a escola. E a galera, meu, coloca muito aqui essa história do que pegou na família, a questão, né, do CNA. O Diegão colocou antes ali que ele startou o inglês dele, startou a vida dele no CNA também, assim. Então, assim, tem muita galera que da nossa geração, né, geração de 77, 78, 76, entre 75 e 80, foi a geração que pegou muito. E a história que tu tá contando agora, da Stephanie ter nascido junto com a escola, na época, né, com a escola nova, com a escola nova, com a escola, né? A tia Vera Guisleiro colocou que a Nilza saía da aula correndo para dar de mamar, ela achava que era para ti, mas eu acho que era para Stephanie, né? Que ela tinha, porque eu me lembro que ela fazia, eu me lembro que ela fazia essa mão, eu me lembro também dessa mão que ela fazia. Então, assim, a galera... Não, o trabalho dela ali, se eu não me engano, a minha irmã nasceu numa sexta-feira, e eu acho que a minha mãe já retomou as aulas na segunda. Então era um negócio absurdo. E eu lembro, não só na minha turma, eu lembro de em outras turmas que aconteceu, como essa sala ela ficava nos fundos da nossa casa, eu lembro que muitas vezes a Stephanie entrava pelada, gritando, fazendo uma função. Então, era muito bacana, né? Eu guardo com muito carinho Negócio tudo isso. raiz, né? Bem raiz. Ô Peter, o que a gente tem bastante recordação boa eram as festas do Halloween, né, que a tia Neuza e vocês faziam, né, que era uma forma de aproximar os alunos a continuar fazendo o curso, não ter aquela evasão de começar e querer começar a fazer judô, futebol, aquela coisa de criança que quer fazer tudo, né? Sim. E esse carisma, assim, que tu apresenta, assim, ter, né, a tia Neuza também, é um talento que mantém a escola no que é hoje, né? Super, assim, grata, ativa, né, com a comunidade. Ativa, exato. Essa aproximação que a CNA era super temática. Nossa, claro, né? cara. Cara, então, aí essa função lúdica, eu sempre vi ela com uma essência para a educação, né? Porque o que acontece? Não só uma criança, mas um adolescente, até um adulto, exato. quando ele começa a ver uma oportunidade de brincadeira no que ele vai aprender, ele começa a criar um prazer diferente. Ele pensa, pai, eu quero ter aula porque isso é muito legal. E isso foi uma coisa presente desde o início do CNA. E a gente vê isso acontecendo não somente na sala de aula, com o professor, conosco na escola, mas a gente vê que é uma tendência do próprio CNA como franquia, né? O material didático, ele mudou muito, né? E o pessoal da antiga certamente vai lembrar, o material didático antigo, ele vinha com alguns vídeos, ele acompanhava uma fita de vídeo, o livro do professor, e as aulas tinham, conforme, assim, acho que era uma vez por semana, ou quinzenalmente, uma historinha. E essa história era praticamente uma minissérie. Então, aquela questão audiovisual já era uma brincadeira, já engajava os alunos
tu ficava curioso para saber qual era a história. Eu lembro que eu queria ver, minha mãe segurava e dizia, não, só quando chegar em tal unidade. Que massa. E Bloqueava. fita grande, Ah, vai carregar. Voltou. voltou. Fita VHS. Fita E VHS. o Galera, material só, mudou muito, né? só para eu Perdão. fazer um. Não, imagina, Petro, eu vou ter que te interromper só pra fazer um parênteses. Minha internet tá oscilando de vez em quando aqui, tá? Eu tô no hotel. Uhum. E caso caia, a gente tenta voltar juntos da mesma forma para quem tá aí na live. Tem 50 pessoas, então é importante que a gente explique isso. A gente tenta voltar no certeza. mesmo formato. Eu volto, o Peter entra, Cabelo e Xande. Caso eu não consiga voltar, porque eu tô fora, o Cabelo retoma a live pelo Insta dele, tá? E aí entra o Xande e eu entro como convidado. Só para fazer esse link aí. Perfeito, bola. Deixar o Peter tomar uma água também aí para aliviar, Let's bora. Alguém tá aqui do lado. Olhar a palavra. molhar a palavra, né? Molhar a palavra, né? Cara, muita gente falando das festas de final de ano, das festas do CNA sempre aqui, fazendo um link com o que a gente tá falando agora, tá? Então a Bea tá falando de muito Michael Jackson e Madonna. A Amanda, minha irmã falando das festas de formação Mara que era. Então, assim, a Amanda falando do Halloween. O Halloween é um negócio que não tinha no Brasil, né? Praticamente, né? A professora foi uma das que implementou isso, a Neuza implementou no Brasil, né? Ela é uma das partes importantes no Brasil na coleta de doce, não só no Halloween efetivamente, como ele também é hoje, mas na coleta de doce e assim a saída das crianças com segurança, que podia ter encharqueadas, né, e visitar as casas. A gente era acostumado com isso. Quem faz isso hoje nos condomínios fechados de praia, Porto Alegre, a gente vê muita foto postando hoje. Nós fazíamos encharqueadas isso há, sei lá, 25 anos atrás, pelo menos, ou quase 30 Verdade. atrás. Com certeza. Então, assim, charqueadas estava à frente do tempo no mundo. Então, assim, sabe, é diferente o negócio. Era de sabe? vanguarda o negócio. De né? vanguarda, de vanguarda. Era muito legal. A Tia Vera colocou aqui também que o CNA formou muita gente, entregou muito tudo isso pela dedicação da família à escola. Isso realmente também teve. Isso aí foi o ponto que eu toquei, com certeza. O compromisso com a comunidade, né, Marcelo e Peter, que querer que os alunos evoluíssem e que é o resultado que a gente vê hoje, né, do quantos profissionais tem aí que formaram que fazem o Brasil crescer, né? É verdade. Então, eu acredito que isso é um dos maiores valores que sempre teve do CNA, sempre teve pela nossa equipe, que era justamente não só pensar no ensino de inglês, no ensino de espanhol, mas na construção de valores, né? De passar algo mais para o aluno. E tratando cada um dos clientes, o cliente eu já digo assim, o nosso aluno, a família, as pessoas que são responsáveis ali, né? Como pessoas diferentes para nós, né? A gente poder, então, acolher aquelas pessoas, poder entender que cada caso, cada aluno é de um jeito, né? E isso a gente pode pegar pela minha mãe, então, na questão pedagógica, mas a gente pode pegar mais a minha área, vamos supor, comercial, financeira. Todo caso é um caso diferente, né? Então, isso a gente sempre se preocupou muito, desde lá do início da absorção de conhecimento até, vamos supor, um teste de proficiência internacional, né? Então, do começo ao fim, esse envolvimento, engajamento com as famílias, né? Muito bom, né, meu? Pode mandar daí, Cabelo. Posso mandar? Manda. Não, pegando esse gancho que ele vem falando, vem comentando, essa parte estrutural da empresa também. Uma coisa legal que eu acho que é legal da gente falar é essa questão da trajetória de gerações dentro de uma empresa familiar, né? Porque eu tenho isso também com o meu pai, né? Na metalúrgica, a gente sabe que a empresa familiar, o início principalmente tem os perrengues de relação e tal, entre pai e filho, o que toca uma coisa, o que toca outra, que nem tu vinha falando, né? A tua mãe na parte mais institucional, tu na parte mais financeira e comercial, né? Cara, como é que é essa relação, como é que tu conseguiu formar essa relação com a tua mãe? Conseguir separar muitas vezes a parte pessoal, isso dentro da escola. Como é que tu te relaciona assim com ela? Conta um pouco para nós aí. Pois é, então, legal porque essa questão de empresa familiar foi um dos pontos que nós abordamos ali para trazer hoje, né? A minha trajetória, então, voltando à questão da trajetória,
eu, quando o CNA nasceu na minha vida e eu nasci na vida do CNA. Então foi desde criança aquele envolvimento, né? Quando oficialmente eu cheguei para trabalhar na escola, pessoal, daí a gente pode pensar nessa questão ali do próprio mindset fixo, do mindset progressivo, e a gente chega na questão até do mindset digital hoje. Porque o que acontece? Eu, tendo uma pessoa mega empreendedora, uma pessoa que me ensinou inglês, que eu admiro demais, a minha tutora, né, a minha mãe, e tendo um suporte de uma franquia que nem o CNA, gente, eu podia chegar ali assim, ó, tranquilo, mas aí é que tá, né? Aí chega do perfil da pessoa que eu sempre fui instigado, então, justamente para essa linha do mindset progressivo, que era pensar o que eu poderia agregar, o que eu poderia mudar, né? Porque, afinal de contas, que nem a gente falou, minha mãe, então, com a formação em letras. Eu, ali na época, iniciando a administração, curso que daí eu me formei. Então, nós partimos para uma divisão de tarefas, né? Uma divisão de áreas. Mas é claro que gente, é praticamente impossível eu também não me envolver com o pedagógico, né? Porque tu chega ali, tu recebe a pessoa, tu vai atrás do teu aluno, tu traz ele para a escola. Tu tem, para mim, no momento que eu fecho uma matrícula, é praticamente um pacto que eu tenho comigo mesmo e com a pessoa, né? De oferecer o melhor, Uma relação de de ficar confiança, né, cara? Vai criando uma relação de confiança. Perfeito. Né? Até porque, o que acontece, né? Ao longo de tantos anos, eu comentei com o Marcelo, olha, todos nós trabalhamos para ter os nossos ganhos, a questão financeira, para ter o nosso salário, mas, gente, tem uma coisa que não tem preço, que é a questão de não somente tu tá ali, tu falar do teu diferencial, tu falar como que é a tua franquia, o teu trabalho lá de tantos anos, e tu ter êxito fechando então uma matrícula, aquilo ali já dá um prazer diferente, né? Conseguir realizar uma venda, né? Agora, quando a gente tem uma situação mais além, que a pessoa te encontra na rua, no mercado, né? Eu sou um filho de Charqueadas, eu sou um filho da região, então eu encontrando as pessoas aqui, a pessoa falando, olha, eu prosperei por razão do inglês, a dica de vocês, o suporte da tua mãe, o que tu me indicou ali, Peter, ali o professor tal, né? Então aquilo ali, isso não tem preço, pessoal, sabe? Isso é uma coisa que, nossa, né? Até conversando com o Diego, ele comentou que ele sempre era um aluno que tinha um pouco de dificuldade, né? E para continuar no inglês. E a Neuza fez umas aulas particulares para ele, para chegar no dia da prova ele estar pronto e não repetir ou concluir o curso, né? E com esse apoio que a tia Neuza e tu, como amizade, o Diego conseguiu concluir e hoje ele trabalha 100% em inglês, o trabalho dele, ele é agente marítimo, a conexão dele é com o navio petroleiro que chega em Tramandaí, então, com salário maravilhoso, então ele pediu para comunicar isso aí, que ele é muito grato aí ao CNA. Pode dividir os resultados com a Prof. Neuza agora. Pode dividir aí com a professora Neuza. Tá recebendo em dólar, tá recebendo em dólar. Pô, tá isso aí, cara. Valorizado, então. Não, mas o Dieguinho, eu já sei disso, eu já tinha conversado também com a mãe dele comentou isso. Meu pai, né, que também morava em Tramandaí, encontrou ele mais de uma vez, ele comentou isso, né? Então, isso para nós de novo, né? É uma situação esse exemplo, né, Peter, que gratifica, né, a gente, né? Quantas pessoas que passaram, né, pela história aí do CNA, e o inglês foi um diferencial. E isso que a gente coloca, né? O quanto antes poder começar o curso, né? A questão da idade, começar quando criança ali, é uma baita diferença, né? O que eu sempre falo para os pais, né? E se às vezes o pai pode olhar e pode pensar, não, mas não é o melhor investimento agora. Aí eu faço o mais fácil, que é eu convido o pai para ver crianças, ou uma turma de crianças. Cara, tu fica apaixonado, né? Tu fica apaixonado, tu vê a criancinha falando, já com a pronúncia bonita, assim. Isso para nós é uma coisa muito bacana, né? E quanto a crianças, além de ser a melhor idade, nós começamos com criança a partir de 4 anos, né? Então, com 4 anos, não alfabetizado, já pode começar o teu curso de inglês, né? E eu não tive filhos ainda. E então, vocês levando os filhos de vocês, cara, eles são meus filhos ali dentro, né? Ah, que maravilha.
Então é aquele carinho, desde a chegada, aquele envolvimento, aquela coisa. Agora a gente fez recentemente 2 eventos ali, relacionado ao Dia das Crianças e outro de Halloween. No Dia das Crianças, cara, é muito legal. Tu começa a te envolver com a criança ali, tu pode fazer um trabalho com inglês. Eu resgatei brincadeiras que nós tínhamos no passado, aquele do stop com a bola. Então ali tu traz um vocabulário de inglês, tu vai brincando e tal, cara, e a criança ela valoriza, ela gosta de ti, ela começa a lembrar de ti. Cara, isso é muito legal, né? Pro professor, para nós na escola, né? Legal, cara. Cara, isso é massa. Isso, assim, a Neuza sempre trabalhou com isso. Na nossa geração, nós não tínhamos muitas crianças pequenas, né? Assim, começava um pouquinho mais velho, 10 anos, sei lá, 8, 12, enfim, né? O que era mais normal na nossa geração. Hoje é mais comum as gerações estarem mais antecipadas, né? 4 anos, enfim, tanto para o inglês quanto para a música. Diversas atividades têm começado mais cedo. Isso é fundamental. E o pai, para nós que somos, no caso, eu e o Cabelo, que somos pais, e o Xande também tem uma parceria boa com as crianças, a gente participa mais disso também. Tu reaprende muitas coisas, né? Então tu reaprende, tipo, numa escolinha de surf, tu reaprende, o Xande que vivencia muito essa questão do litoral, né? Num ponto maker que tu faz em casa, que tu ensina a fazer alguma coisa, que tu dá valor para algumas coisas. Música, né? Inglês, né? Inglês, tudo é valor, é fundamental nesse ponto, né? E quando a gente entrega as crianças numa escola, de alguma forma, né? A gente responsabiliza entregar as crianças numa escola. Quem recebe as crianças tem uma responsabilidade gigantesca, né? De cuidar dessas crianças. A lei, é o que a gente falou numa live lá, uma live que foi perto do Dia dos Professores, em algum momento desse ano a gente falou, no qual, né, o professor entrega tudo e até ensino, porque entrega muita coisa antes. Né? Entrega muito, entrega amor. E aí de vez em quando entrega ensino, porque entrega educação, entendeu? Entrega. Cara, um bom professor, ele muda totalmente, né? Ele muda a história da vida do aluno, e ele, quando ele consegue ter esse feeling de entrar no interesse, de saber como abordar o aluno, porque, como eu disse, cada pessoa é diferente, né? Cara, tu leva a vida inteira, tu lembra dele, em vários momentos. Né? Isso eu tenho do ensino fundamental, ensino médio, faculdade. Né? Isso é um dos fatores muito importantes que a gente sempre tenta, né, passar para o nosso grupo ali. Né? E isso é essencial. Né? A equipe, ela é muito importante. Né? Os professores, o contínuo aperfeiçoamento, os treinamentos que os professores podem fazer. E não para só no professor, né? Porque, que nem acho que o Thiago comentou, o pai traz os filhos para a escola, a gente tem ali o guardinha ali na frente, né? O vigia que fica ali já de olho, tem a faixa de pedestres, né? Então, começa ali, da senhora da limpeza, que também tem outro papel muito importante, as secretárias, né? Então, todo mundo, pessoal, na escola, né, que é uma empresa, tem o seu papel ali, o seu peso, e o seu trabalho é essencial, né? Então, eu gostaria também aqui de valorizar o nosso time, que de anos... Talvez aqui professoras também assistindo, né? A gente tem que ter esse time muito bem equilibrado, né? E voltando ali ao que o Thiago tinha questionado, a questão de sucessão, a questão da empresa familiar. Boa. Não são só flores, conta os espinhos para nós. Não são... temos histórias boas. Mas por trás dos batidores. Por trás dos batidores. Né, então, eu chegando com uma estrutura, né, digamos, pronta, cara, a questão do intraempreender, ela é muito fácil, né, porque imagina assim, o pessoal falou das festas, dos eventos, tinha os vídeos de formatura. Gente, eu, como pensando na questão comercial, divulgação, era eu pegar coisas que existiam, ideias já boas, muito bem feitas, e melhorar elas, né? Usar a tecnologia, as ferramentas que hoje nós temos, né? Então era muito tranquilo. Um exemplo prático, assim, né? Até eu conversando com a minha mãe, eu conversei e perguntei algumas coisas, ela lembrou mais do financeiro. Financeiro tem uma história legal, porque no começo, ela não se preocupava, ela tinha ali o valor que ela recebia, supostamente, dava um recibinho, né? Esses
com o canhotinho de livraria mesmo, assim, né? Comprava na E Mapel, botava a numa Mapel tá caixa. conosco na live. Comprava ali na Mapel e já Ó, resolvia. comprava na Mapel, Isso aí. né? E daí dava para o aluno, botava, diz ela que botava numa caixa de sapato e mandava depois para o contador. Tá? E ficava na cabeça dela, com aquele aluno que tinha pago, sabe? Ela conseguia guardar essas informações, né? Um caderno mental. Então, imagina. Aí, cara, então é sistema, a gente começou a, claro, informatizar, então foram mudanças que vieram até antes da matriz, que eu daí comecei, claro, a implementar e facilitar, evidentemente, nas nossas vidas, né? Sim. E, gente, a questão que eu penso, assim, não somente para o CNA, mas para qualquer negócio, de qualquer proporção, né? É a gente pegar e olhar o mínimo e pensar, pô, nesse mínimo aqui eu já posso mudar, né? Aquele jardim, minha mãe sempre teve um grande apreço por plantas, que hoje eu tenho também, uma coisa que também eu peguei dela, e eu vi o jardim do CNA, já gostava dele, e disse para ela assim, não, peraí, ó, esse jardim tá tão bonito durante o dia, e à noite ninguém vê. Vamos iluminar isso aí, né? Então vocês podem passar ali na frente, vocês olham assim, pô, tem uma segurança maior com a questão da iluminação, uma valorização, então, desse paisagismo, né? Então eu acho que tudo tem que ser assim para o negócio, né? A gente poder, em família ou não, olhar uma oportunidade e pensar, poxa, o que eu vou inventar, o que eu posso melhorar, né? E das festas, eu acredito que assim, a gente acabou depois realizando alguns eventos maiores também. Esse Halloween a gente começou a promover um evento grande que ficou bem, já era consolidado, mas a gente começou a abrir para escolas, para a cidade no todo, e sem cobrar ingresso. Então nós realizávamos o Halloween solidário, nós só paramos de fazer por causa, evidentemente, que da pandemia, né? Sim. Mas eram eventos, assim, uma proporção com o número de pessoas que não existia, né? Era muito legal. Então ali a gente já tinha alimentos que a gente recebia para entrada, brinquedos, né? Eram situações diferentes que a gente poderia depois, então, agregar e ajudar a comunidade, né? E nisso Sorteios daí... de curso, né? De semestres também tinha, né, Pedro? Perfeito, perfeito. Algo que me veio na cabeça agora é a nossa parceira, amiga, a Patrícia, a dentista. Ela já foi aluna do CNA, tem hoje a filha estudando ali. E eu lembro que num dos eventos, assim, eu postei, promovi ali que a gente tinha arrecadado alimentos, tudo no evento. E ela pediu para mim assim, Peter, tu tens aí alguns alimentos, alguma coisa para doação? Deu, claro, Patrícia, qual é o fim disso aí? E dela queria doar para a aldeia indígena, essa aqui na 401, né? Uhum. E daí eu disse para ela, Patrícia, que ideia legal, eu perguntei como é que era a aldeia e tal. Daí eu disse, olha, eu te dou, mas por uma condição, eu quero ir junto, eu quero ir lá entregar isso aí junto contigo. E daí, cara, nós fomos lá, foi uma experiência muito bacana, porque, pô, o nosso fundamental, estudando história, aí tu começa ali a história do Brasil, tudo, as nossas origens, e aí eu lembro de escutar os índios falando ali o dialeto deles, eu pensando, meu Deus do céu, cara, eu tô com quase 40 anos quando nós fomos, e eu nunca tinha visto uma coisa tão legal assim, aqui pertinho da nossa casa. E, gente, quando eu vi isso acontecendo, eu logo pensei assim, cara, vou convidar os pais para levar as crianças, os filhos, os nossos alunos para ver isso Interagir aqui. com essa comunidade. Claro, porque assim, eles vão sentir qual é a realidade que as pessoas ali vivem, eles vão levar algum material que a gente então conseguiu receber de alimentos, de brinquedos, a gente também doou. E, E cara, aí, isso essa interação, né? a Essa interação, Thiago. interação A Claro, a interação. troca de experiência, né? E essa experiência que tu teve foi é boa, que tu queria passar para os fantástico. alunos ter também, né? Exatamente. Cara, que coisa incrível. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, de viajar, mas isso aqui eu Aqui não do tinha lado. visto, né? Aqui do lado. Aqui do lado, aqui do lado. Experiência, E né? As daí a pessoas gente precisam ver foi. experiências, né? Então, isso que eu coloco, assim, sabe? São momentos que a gente pode
agregar para o nosso aluno, para o nosso cliente, né? Fugindo do rotineiro apenas o inglês, apenas o espanhol. O que a gente pode fazer a mais? E acho que para eles aquilo aí foi muito bacana. É tu visitar uma PAI, por exemplo, e também levar alimentos, ir num asilo, né? Tu começa a ter esse verdadeiro choque de realidade, né? Que é muito bacana. Faz Sim. diferença, né, Ô, cara? Peter, Na agora verdade, a tu gente recebe comentou, Pode falar, Xande, desculpa. não, comentou um assunto, essa experiência que tu faz do aluno ter na infância, que nem tu levou para conhecer uma aldeia indígena, é uma pré-experiência que ele vai ter para quando ele sair do país também e usar o idioma que ele tem, entendeu? Ele saiu da escola, ele foi numa aldeia indígena, não entendeu muito que os índios estavam conversando, mais ou Uhum. menos é o que ele vai sentir quando. Foi a minha experiência, eu estou te falando isso aí, quando eu tenho formação também, fiz a escola FISC, né? E eu fui aprender realmente o inglês quando eu cheguei lá do outro lado, né? Quando eu cheguei na Malásia, que não tinha mais quem falar português, que daí me Teve que te virar, obriguei, né? né? Me obriguei a ter em memória que a primeira vez que eu fui lá, eu fui direto no McDonald's, no aeroporto da Malásia, e pedi um número um, né? Daí ela perguntou Uhum. pra mim se era eat here ou take away, daí eu, o que ela tá perguntando? Eu falei, número um, repetir número um de novo, né? Ela, não, comer aqui ou vai levar? Eu falei, não, eat here, ok? Daí ali, porra, não entendi, tá ruim meu inglês, né? Ali que eu vi que eu tenho que prestar mais atenção e pedir para as pessoas falar um pouco mais devagar. Daí foi a minha escala, assim, né? Do inglês para o mundo, né? E não queria interromper o Marcelo também aí, tá com a ficha, mas Não, depois eu não, venho toca, nesse toca, assunto. alemão. Pode tocar, tá ótimo esse assunto. Tá. Muito bom, muito Não, bom. com certeza, cara. Então, a experiência, Peter, que eu vejo, assim, do ensino que ele tinha anteriormente para o ensino que ele tem hoje, é realmente a experiência de tu ter essa relação direta com o inglês e tu não poder falar o português e a pessoa não te entender, né? Antigamente tinha aquelas aulas de listening, né? Mas tu Uhum. apertava, tu falava, acabava falando português e o professor te entendia. E o método hoje em dia tem o Cambridge, tem vários métodos que tu fala direto com um americano de outros países e que o CNA ele aplicou isso dentro da escola, que eu vejo assim, o pessoal comentar, que é super importante, né, essa experiência tu ter com um norte-americano ou com pessoas que viajaram e que também que eram formandos, né, do CNA que voltaram com uma experiência de fora e que, como a Camila Badi e outras pessoas que viajaram o mundo e voltaram para o CNA, que é com a Camila, ela viajou o mundo, deu uma referência, um up, né, para a escola, e hoje é o que é aí, também acredito, graças a esse legado aí que deixa para gente, né? Sim. É muito tempo, né, Xande? É Sim, bastante tempo com esse trabalho. E é uma situação, o inglês funciona muito parecido como um instrumento musical, o idioma, na verdade, né? Cara, tu tem que manter contato, né? É manter essencial tu contato. manter contato, porque o que que acontece? O que que eu vejo das pessoas hoje, assim, muitos que se formaram não somente no CNA, mas que estudaram inglês, então, a pessoa acaba daqui a pouco tendo até um contato com filme, com música, mas e o speaking, né? Que daí tu te O comunicar. speaking. Então, tu tem que manter algum tipo de contato com o idioma, né? Para não perder. Então, realmente é essencial. É um investimento a médio prazo, que eu sempre digo assim, as pessoas olham quanto tempo eu levo para aprender inglês. Eu digo, olha, com dedicação, com 1 ano, tu já pode ter um ótimo Olha aí. aproveitamento, né? É o que eu falo. Ah, mas 1 ano eu vou estar fluente? Não, ainda não, mas vai ter uma ótima base, tanto profissional, como uma situação daqui a pouco de viagem, de intercâmbio. Então é pensar assim, né? Pensar a longo prazo, mas até curto prazo já dá para ter um ótimo retorno, Ô, né? Peter, agora tu falou um negócio importante, cara. Vocês têm essa a metodologia do CNA, que eu me lembro, e que seguem etapas e níveis, né, a seguir, né? Mas, por exemplo, o cara fez inglês, ficou um tempão sem falar inglês e tal, quer fazer uma viagem ou vai morar fora um tempo. Vocês têm alguma metodologia de um negócio mais rápido, assim, um intensivo, uma coisa mais conversação, assim, para o cara poder se virar fora? Cara, eu vou ter que fazer uma viagem de 3 meses, vou ter que ficar 3 meses fora, daqui a
há 6 meses. Como é que eu me viro em 6 meses para me virar em 3 fora, entendeu? Vocês têm essa Claro. metodologia mais rápida ou não? Segue um padrão e já era. Não, nós temos, na verdade, alternativas diferentes, né? Desde do semi-intensivo ao intensivo, uma aula VIP também, que pode ser mais focada tanto uma questão profissional, daqui a pouco, né, para uma viagem, essa própria questão do intercâmbio, né, uma necessidade direta que a pessoa tem. Já aconteceu, assim, de um conhecido nosso me procurar e dizer, cara, eu tô largando a vida de charqueadas aí, vou morar no exterior, preciso fazer as aulas, e tu fazer um pacotão com ele, né? De horas ali, e ele entrar, daqui a pouco a gente encaixar no intensivo também. Então sempre existem O cara faz mais possibilidades. horas aulas e vai Existem. passando mais rápido as modalidades, no caso, né? Isso, exatamente. O intensivo é isso, né? Intensivo tu ganha tempo. Nas aulas VIP tu pode programar também a tua semana. O que eu indico? Custo-benefício, cara, pensar assim, ó, já antes. Não pensar numa viagem, não numa situação ali. É tu pensar sempre a longo prazo, né? E manter contato com o idioma é essencial, né? E da função da empresa familiar ali, que eu até não falei, mas eu acho que é... Tá fugindo essa pergunta, tá fugindo. Quero saber dos perrengues. A Neuza tá vendo aí, né? Conta. A gente corta a depois questão pra Prof. Neuza não ver isso. Não, mas é tranquilo. A questão de qualquer trabalho, né, profissional, pessoal, a questão é que a gente tem situações adversas, né? Isso é normal. Na empresa familiar, como provavelmente o Thiago, então, tem experiência, cara, a questão que eu digo de família é que família começa por não ter filtro, né? O filtro é aquele momento que o cara dá uma segurada e tal, cara, na família tu já né? Já solta as cartas. Então tu fala como se fosse a tua mãe, a tua chefe é a tua mãe, o teu funcionário ali é teu filho. Então muitas vezes tem que dar uma cuidada nisso aí, né? Com certeza. Mas ao mesmo tempo existe uma outra coisa, um outro ingrediente que é muito especial nisso daí, que se chama amor, né? Então aquele sentimento que tu vai ter, principalmente se é uma família mais próxima, né? Uma empresa familiar mais próxima, que nem pai, mãe, filhos, isso aí certamente vai acontecer. E daí tu sabe, né, Thiago? Aí tem aquele negócio ali de muitas vezes tu tentar passar por cima, tu saber o que tem, e isso também a gente tem que ter muito cuidado, porque eu acho que o principal, assim, ó, problema, né, a questão mais delicada da empresa familiar é justamente essa questão do sentimento, né? Que a gente não pode misturar. E a gente mistura. A gente mistura. Mas mostra isso, que é que nem tem o amor envolvido entre pai e filho, muitas vezes, mas daqui a pouco dá uma merda, acaba rompendo essa relação de pai e filho, e aí começa aquelas rusgas, assim, que não é legal. Vai rolar um estresse, e acontece. E acontecia principalmente mais quando eu era mais jovem, evidentemente, né, gurizão ali. Então, acontece, tu tem estresse, é normal, um com o outro, e daí tu leva pra família, não adianta, né? Aí, aquele café da tarde que eu iria convidar a mãe para tomar comigo, vão deixar. Vou mandar entregar na tua casa um bolinho, outro dia a gente se fala. Não, quando acontece uma situação complicada assim, daí eu na minha forma de resgatar, daí ao invés de eu convidar para comer um bolo, eu levo o bolinho, ó, então um bolinho aqui. Então, fazer as pazes, toma um bolinho aí. Vamos resgatar isso. Mas uma coisa importante que tu falou, eu acho que cabe deixar aqui, e para a empresa familiar, eu vivenciei isso e eu vi que tu falou. E quando o cara é mais novo, as coisas ficam mais exaltadas, né? A gente acha que sabe tudo, e bababá, e é mais moderno. Verdade. Com o passar do tempo, isso eu aprendi também, junto com meu pai e tal, a gente vai criando uma relação dentro da empresa. Que daqui a pouco eu tô vendo que o troço não é legal daquele lado, mas eu não vou de frente. Depois eu chamo, para que já fizemos isso? Acho que é bem legal isso, mas que tal isso? Entendeu? Já não é aquela coisa de já jogar a merda do ventilador numa mesa de reunião, entendeu? Aquelas coisas. Então já vai se criando uma relação que a gente aprende com o passar dos anos. Não é lá atrás é sempre muito euforia e coisas, né? Isso é importante, cara.
Na real, isso que vocês dois colocaram, né, que a gente vê muito na empresa familiar, nas empresas pequenas também de amigos, né, nas startups, de não ter o filtro, né, gera também uma sinceridade, existe uma sinceridade e aumenta uma cumplicidade, né, quando perde. Quando Confiança, né? não é confiança. A confiança Isso. nesse momento ela se fortalece, né, porque assim, ninguém vai meter tu pode meter o pé e ir para casa, mas o outro dia tu vai estar lá de novo. Então, assim, tu Vai não tá vai lá. meter o pé, tu não vai meter o pé e abandonar o negócio, né? Então, assim, Impossível. para quem tem sócio, para quem tem sucessão familiar ou sociedade familiar, é assim, no outro dia tu vai estar lá. Se tu não puder ter um negócio, ou estar num negócio que tu tem uma sinceridade de trabalho e que tu possa falar as coisas, também não funciona, o cara não fica bem. Sim. Então, isso, para quem tem negócio, para quem quer empreender sozinho, que em algum momento, daqui a pouco, você tem um sócio ou alguém que é de muita confiança, essas verdades, às vezes, que é pelo um fio para sair a faísca do negócio, ela vai acontecer, meu. Ela vai acontecer, o pau vai quebrar, entendeu? O perrengue vai pegar, vai ter o desaforo, vai ter um xingamento, vai ter também um desrespeito naquele momento, mas vai muito mais ter uma desculpa e uma reconciliação, porque o negócio tem que continuar, né? Então, assim, Sim, verdade. a não ser A que tu chama não pode abandone... apagar, né, Marcelo? não E sei acaba que não tem meias palavras daí. Muitas vezes Isso. até com sócio, Não é com uma político. pessoa desconhecida, o cara fica naquela, né? Tu vai falar com outro sócio, pra falar entendeu? Ali não, bota as coisas, dá aquele problema na hora, mas é tudo verdadeiro, né? É tudo verdadeiro, então. Chegue lá, né? E aí tu cria essa relação de confiança que tu tá falando, né, Pedro? Sim, e essa questão até de projetos, pensando até a longo prazo, né? Porque tu imagina como a família vai abraçar o negócio, vai querer demais que dê certo, né? Então, eu acho que são muitas coisas positivas também, né? A pior, eu acho que seria essa, né? A questão do filtro ali, né? Tem Peter, aquela parte que é relacionamento, empresarial, que é particular, lá na empresa até hoje. E outra, a gente também agora, tu também, acabou com, o que vamos fazer no fim de semana? O pai tá conversando de serviço, daqui a pouco ele me olha, o que vamos fazer no fim de semana? Vamos fazer um churrasco? Normal. Ele é espetacular, vamos fazer um churrasco. É bom também, entendeu? Não é só Criar na capim. É impossível. Cara, seria a receita de bolo perfeita. Tu dizer assim, olha, não aborde assuntos pessoais no trabalho e não faça o contrário também. Mas assim, ó, é impossível, cara, é impossível, porque acontece alguma coisa, sabe? Daí chega alguém e daí tu já tem aquele envolvimento, né? É impossível. Cara, e quando tu entra um dia bem, tipo 9 da manhã, 8 da manhã, depende da hora que abre a escola, enfim, aí, entra um dia bem, né? E aí tá tudo bem, tu já marca um almoço com a mãe, com o pai, pra quando é só, pra almoçar junto. E aí às 10 dá a merda. E vai. Boa. E aí naquele Vamos orgulho. só tomar café. Naquele orgulho, tu não quer desistir do almoço e vai os dois de rabugento pra almoçar, entendeu? E é normal, meu, e é normal. E às vezes se sabe? resolve ali, daqui a pouco dá uma esfiapada e já tá resolvido também. A Lê colocou aqui, a Letícia, né? A Vete do Bairro colocou: ama maturidade, tem ruga, cabelo branco, mas tem plenitude e traz consentimento. Acho que ela quis dizer ali. E é verdade, meu, isso aí, entendeu? Tá tudo certo, depois tá tudo bem, tá tudo certo, entendeu? Vamos brigar e vamos adiante, entendeu? É assim, que nem irmãos, né? Não adianta. Com certeza. Né? Tem que entender. Não tem. E família é isso aí, cara. É que nem tu disse agora. Irmão vai ter estresse. Família vai ter estresse, mas, cara, é sangue. Né? Tu vai ter que entender. Alguém vai ter que botar ali o rabinho no meio das pernas, ser humilde e tá, meu, ó. Né? De botar o orgulho ali. Bababá, vamos nessa. E assim, ó, precisa num momento da geração, é o famoso a vida começa depois dos 40, e em sociedade diz muito isso, porque assim, a troca de geração para quem tá com 40, normalmente vai ter pais acima de 60 ou de 65. Então também chega um momento da geração anterior, de pais, no caso, né, da sucessão de pais e filhos, que eles também querem que aquilo perpetue na vida do filho. Né? Então, assim, cara, tu vai agora abalar um negócio que o filho entregou 15, 20 anos da vida aqui contigo, e aí vai fazer o quê da vida? Tu entendeu? Eu já vi histórias, e vocês já devem ter visto, que existem filhos que saem para virar concorrente dos pais, de birra. Então, assim, e isso acontece, é natural. Então, assim, por que
prover essa dificuldade, né? Então, assim, vai passar pelo perrengue, o que é normal em qualquer empresa, e vai ter que resolver, não adianta, né? É isso aí. Com E eu acho certeza. que isso é a perpetuidade do negócio. Por mais que tu olhe só para a próxima geração, né? Por exemplo, a Neuza está olhando hoje para a próxima geração, que é o Peter, que é a Stephanie, que não está dentro do negócio, mas daqui a pouco vai ter que se envolver para ajudar o Peter em algum momento, de repente, ou não quer, vai tocar o business dela, tá tudo certo, mas vai estar ciente das coisas. Mas assim, essa é a troca, porque depois o Peter vai ter que pensar nisso para frente. Né, de alguma forma. A Stephanie vai ter que pensar nisso pra frente, o Cabelo vai ter que pensar, o Xande vai ter que pensar e etc, entendeu? Então acho que é por aí. Dentro da perpetuidade do negócio, eu queria que o Xande tocasse o tema dele, que ele ficou com o último tema pra gente falar, e queria que tu tocasse, Alemão, o teu tema aí com o Peter, em questão de... Bom, toca aí, senão vamos adiantar no assunto. Claro. Não, tranquilo. Ô, Peter, como eu ia te falar, como comentei antes ali, eu nunca fui um aluno nota 10, né? Então, eu vejo assim que, tipo, o que ajudou muito eu aprender o inglês foi realmente a prática, né? Foi ir para o campo de batalha e realmente sentir a dificuldade de precisar o inglês, né? Eu me formei ali fazendo, que nem comentei com o Diego, e muito desse ensino eu também ganhei uma bolsa na época do FISC e várias fases quis desistir do inglês, né? E a mãe sempre falou, como é que vai desistir? Tu ganhou esse curso, né? Até o fim, tu é o único que não pode, qualquer aluno pode desistir, menos tu, né? Então essa insistência que eu tive da minha mãe em querer aprender o inglês é muito característico do CNA e querer que o aluno ele mantenha esse ensino sempre presente para colher depois o fruto lá adiante, que nem eu tive. Eu tive estágio na Riocel, na minha época, depois que me formei do técnico em inglês, e veio toda uma diretoria de fora, era na época Riocel ainda, né? E a Riocel tem uma planta enorme, né? Isso aí, vou dizer que eu abri a loja em 2001, foi na época de 1999, por aí. E toda a Riocel, quem é que foram chamar para falar com o pessoal, para mostrar a planta, falar com o diretor? Chamaram o Alemão. Então, Não cara, é de ali hoje que tu conta história, né, Alemão? ali que eu vi, cara, que o resultado, né, cara, tipo, com profissionais, cara velho, vou dizer assim, uns caras que e não conseguiam ter esse diálogo com os americanos que vieram de fora para depois comprar a Riocel, que hoje é a Klabin, já foi trocada várias vezes por multinacionais, mas até então eu trabalhava numa empresa brasileira, né, que era a Riocel, e eu acredito que eu ajudei esse pessoal, ficaram muito gratos. Eu com roupa de peão, estagiário, ia jantar, ia almoçar com a chefia. Com os gringos. Com os gringos, né? Então, eu acabei o estágio, no dia seguinte, já me ligaram querendo saber se eu queria, né, efetivar. Mas como eu saí dali, eu já estava na praia e já estava com o pensamento em abrir a minha loja, eu recusei a proposta deles, não quis vender a minha hora, né, Marcelo? E eu vi que eu tinha capacidade de voar o mundo e buscar o resultado que eu tenho hoje. E esse resultado que eu tive hoje de buscar o mundo através do inglês, ele foi muito grato por ter persistido na época ali de ser aluno, né? Então, esse legado que o CNA traz dos alunos que hoje são formados, é gratificante, né? Ver o pessoal assim agregar e ter como referência para todos nós, né, o Pedro? Com certeza. Não, cara, são dois fatores básicos, né? O primeiro, claro que a gente eu quero ter o meu aluno ali, né? Então, ter no currículo, né, Peter, esse idioma aí, eu acredito que passei na frente de muitos ali que estudaram em colégio particular, vários assim. Na época que eu era estagiário, essa minha vaga poderia ser para tantos outros que estagiavam comigo, né? Mas foi ponto, assim, eu digo, principal para alavancar, assim, um negócio que hoje eu tenho aí que fatura super bem, né? Que movimenta aí. Por isso que tu é bem sucedido a Fuller, mano, hoje. Não, é articulado, não é sucedido. Todo o dinheiro que eu ganho, eu boto de novo, boto a ficha na máquina. O que eu falo, pessoal? Nessa questão de eu querer ter o aluno ali dentro é um dos pontos. Claro. Mas o que eu acho essencial para qualquer prestação de serviço e produto é tu acreditar no que tu vai vender, né? E eu acredito demais, eu sei da diferença que tem
o inglês na vida de uma pessoa, tanto no âmbito profissional, mas como, poxa, para poder abrir portas no mundo inteiro, né? A pessoa que nem tu falou, né? Tu vai para a Índia, o Sim. Marcelo na Alemanha, cara, daqui a pouco tu não domina o idioma do lugar, mas com inglês, o cara vai para Não, nunca, qualquer lugar. nunca passei trabalho, exato. O cara vai para qualquer lugar. Então, é o que eu sempre digo, né? Inglês, ele agrega de diversas formas na vida da pessoa, né? E muitas vezes o pai chega ali, meu filho vai estudar porque a empresa, a Gerdau, eu sei que pede, a GKN pede, as nossas grandes empresas da região, Sim. e eu digo, não, com certeza, mas vamos pensar tudo mais que o inglês vai contribuir, né? Daqui a pouco, uma criança ali, eu digo, cara, até no teu joguinho ali que tu joga, o inglês vai te ajudar. E daí já brilha o olho da criança, né? Então, é, é muito bacana, né? Isso está muito Inglês, atrelado. Pode falar, Pedro, o, pode espa- falar. o espanhol não é tão diferente, né? Porque o que acontece? Nós temos aqui todos os países, então, da América do Sul, América Central, nossos vizinhos aí falando espanhol. Nós temos falando espanhol, né? Tu chega com espanhol na Europa, também ele te abre portas. Então, é um outro idioma também que eu valorizo bastante, né? É um dos idiomas mais falados no mundo, né? Então, inglês e espanhol começa por aí. Eu quero fazer alemão, eu quero fazer mandarim. Eu digo, não, é muito legal, sabe, eu incentivo, mas eu digo, priorizo o inglês. Inglês, depois pensa no espanhol, né? Porque isso aí é o que vai fazer a diferença no final, né? É isso aí. Cara, isso eu acho que a questão da priorização e do que o alemão colocou, né, que do depoimento que ele fez ali, a Lê até elogiou muito aquele alemão lá, que lindo Grande depoimento e Lê. tal, e enfim, e foi mesmo, contou assim um pedaço da trajetória que culminou no resultado, né? Que eu diria, que eu coloquei até lá no post, eu coloquei, o inglês, né? O Sim. inglês ele pode ter várias expressões. O inglês não é agora. O inglês vamos ter que colocar um filho, vamos ter que estudar. O inglês o que mudou a minha vida. Se não fosse o inglês, muita coisa eu não teria feito. Então assim, o inglês tem uma amiga, essa frase é de uma amiga minha, tá? Da Joana Schertel, que é diretora pedagógica da Pan American School em Barcelona. Tá? Então, assim, ela tem esse conceito do o inglês. Então, assim, qual a importância do inglês em alguns pontos, são muitos, né, Petro? Mas tu pudesse estar em alguns pontos, tanto em fases da vida, desde o início, como tu já falou aqui na live, quanto em resultados efetivos. Eu acho que, porque esses são os entregáveis da escola. Só que o cliente, o aluno, ele só vê depois. Né? Então, assim, o inglês hoje tem que fazer um tema, quando a gente é pequeno, né? O inglês hoje tem aula, puta, tem que ir. O inglês, puta, mais um compromisso, não vou jogar bola, não vou andar de skate, não vou não sei o quê. Então, assim, o inglês ela é uma expressão familiar de gerações. Então, assim, qual é a importância da língua, efetivamente? Eu vou falar uma coisa super rápida durante a pandemia. Eu estou numa feira, né, na Alemanha, estive essa semana, mas assim, cara, o inglês de máscara. Eu nunca tinha tido que fazer isso. Então, assim, aquelas palavras que eu sou ruim, tem muitas, Piorou o cara é 200 ruim, vezes. piorou. Sabe por quê? Porque o cara ele lia o meu lábio e mesmo ruim ele me entendia algumas vezes. E ele também, como eu também tenho alguns fornecedores e parceiros que também, interior da Alemanha, por exemplo, a idade acima de 45, 50, também tem dificuldade no inglês, né? Na China nem se fala. Então, assim, o inglês, como é que eu entendo esse cara sem ler o lábio dele agora, muitas vezes? Porque me ajudava. Tu pega o cabelo que canta e toca, e canta em inglês, né? Tu pega esse ponto, cara, ele também aprendeu muito a linguagem da música, que é um aprendizado de conceito, que é a continuidade e a existência, e também o dom de ter nascido com isso, e também aprendeu muitas letras olhando a questão labial do cara, tenho certeza disso, porque eu vivenciei isso. Claro. Então conta para nós, Petra, aí mais ou menos assim, não vai dar para contar tudo, com certeza, mas assim, qual é a importância do ao inglês, entendeu? Para tudo, eu diria. É verdade. Então tem que ser bem pragmático ali, né? A questão profissional, com certeza, né? Comprovado
que financeiramente a pessoa, sendo fluente no inglês, ela vai ter um diferencial no salário dela, nos ganhos, né? A questão cultural, né, que daí a gente pode pensar num livro, né, se a gente tem um autor favorito, pode ler a obra original. Essa questão da música, então, do cabelo, acho que, com certeza a música, tu olhar um filme sem legenda, som original, o cara que gosta, eu me considero um cinéfilo. Eu assisto, gosto de filmes, falo sobre filmes, e é uma paixão que eu tenho desde a minha infância. Então, assim, eu não consigo imaginar vendo os atores que eu gosto falando dublado, entendeu? Eu gosto do cara ali, eu quero escutar a voz do ator, né? Pegam qualquer filme do Leonardo DiCaprio, é espetacular. Daí tu quer ouvir a voz do ator ou de um dublador. Então, sabe, a gente vai para esse aspecto cultural, com certeza. Outro ponto, turismo. Turismo, como eu disse, né? Tu vai para qualquer lugar com inglês, né? Então, é ótimo. Expansão de conhecimento. A expansão de conhecimento, como assim? Cara, internet. A gente vai procurar um artigo, por exemplo, no Wikipedia, e tu vai procurar em português e olha em inglês. Tu tem muito mais conteúdo. Isso para qualquer área. Pode ser de um filme, pode ser de uma banda, pode ser para trabalho, pode ser turismo. Em inglês, tu vai conseguir muito mais informação, né? E, de acordo com pesquisas também mais atuais, é comprovado que tu pode ter uma longevidade maior com o inglês, tu pode também ter uma saúde mental melhor, tu pode postergar um Alzheimer, né? Então, cara, é incrível. É incrível. O cognitivo, né? Exato. Exato. Cara, é louco, assim, isso tem muito da galera que tem a nossa idade, ou um pouco mais jovem também. Tô falando em Alzheimer agora, hoje eu trabalhei na cidade que tem a escola que o Alzheimer estudou, que é Tübingen, na Alemanha. É uma viagem. Mas o cara me falou, o cara tava me levando e o cara falou, pô, aqui estudou o Alzheimer, manda notícia para quem tem esse negócio. Mas assim, o Duda colocou aqui, por exemplo, em profissionais de TI ganha-se o dobro. Tá, ele colocou financeiramente, o Duda colocou, um baita profissional da TI. O próprio Dieguinho, que trabalha com navegação hoje, com certeza é um cara indispensável na recepção na questão profissional. As crianças, cada vez mais cedo, nessas gerações novas, tiveram a oportunidade de intercâmbio mais jovens. A nossa idade, as missões eram ir para Disney, né? Então, tudo certo. Na época, a excursão chamava em português, não adiantava nada. Mas, assim, a missão era ir para Disney. Hoje, todas as pessoas têm mais facilidades de viagem. Então, culturalmente, tu se conhece melhor, né? Tu vai a um museu, tu entende. Tu visita um estádio de futebol, tu entende aquela história. Tu visita uma cidade, tu entende melhor aquela história. Então, nem se fala. A história do mundo, ela está escrita hoje na língua local e no inglês. Não está escrita em outra. Não está escrito em outra. Então, assim, o inglês é fundamental para tudo, né? E o espanhol também, como língua secundária, para nós que somos mais latinos, mas é uma língua bastante usada a nível mundial, né? Então tu chega, por exemplo, o cara chega num lugar, num restaurante, num hotel ou numa locadora de carro, enfim, qualquer coisa, profissionalmente, tu tem o cara com os botãozinhos, né? Então o cara tem ali, né, a bandeira de Portugal, a bandeira da Espanha, por exemplo, e a bandeira dos Estados Unidos ou da Inglaterra, enfim, de qual é o inglês dele. E as pessoas procuram por aquilo ali. Então, o cara sabe a bandeira de onde está indo procurar. Então, tu tem coisas, né, meu? Hoje tem conteúdos que eu vejo aqui fora, por exemplo, em Braille, né? Que tem em inglês, tem em alemão, tem em outras línguas. Por exemplo, na China, tu vai ter em mandarim. É bem diferente o alfabeto, né? Então, assim, o inglês, meu, é tudo, não adianta. Pra música é tudo. O Chocolate colocou aqui os equipamentos de som e luz, tudo é em inglês. Das novas tecnologias. Verdade, prática total, né, na aparelhagem, né? Os jogos, quando eu falo da máscara, eu falei ontem pro Xande disso, eu acho em algum momento, ontem, quando a gente falou, porque o Xande também viaja para alguns lugares que tem dificuldade daqueles caras falarem um bom inglês, também é difícil. Na Malásia é difícil, na Índia é difícil, quanto mais interior mais difícil. Quanto mais interior, mais longe da capital, o inglês ele vai diminuindo, né? Então assim, tu tá na capital, aprende com o inglês, o idioma local, aí quando tu sai da capital, tu usa o que tu aprendeu em inglês com o idioma local, assim, mais ou menos entendeu? O dialeto local, praticamente. O dialeto local, exato, Então, isso assim, hoje de máscara, galera, para quem tá vivenciando esse momento e tendo que viajar,
para qualquer língua tá mais difícil, tá? Mas assim, tô dando depoimento hoje Até porque pro eu vivenciei. português, né? Se o cara Total, Até pro total. português. Sim. Verdade. Só tá melhor pro cara não ficar cuspindo na cara dos outros, não começa a falar muito, mas assim, mas o resto tá foda, tá difícil, né? É Então, assim, verdade. cara, é para tudo, né? A Vivi, que trabalha comigo lá, que um profissional excelente, né? Doutorado e tal, para quem investe na carreira de educação também, ela trabalha comigo na parte de regulatórios e importação, a Vi. A gente falou bastante hoje até sobre alguns parceiros da feira aqui ontem e hoje. E ela botou, bah, amanhã eu vou falar inglês com uma chinesa de máscara, que tá lá no Brasil, que vai nos visitar, vai lá na fábrica amanhã. Então, assim, cara, a experiência é ruim, tem que ser mais pausado, tu tem que falar de novo. Tu fala e o cara fica te olhando, tipo, então ele não me entendeu, tem que falar de novo, cara, ele não te disse que não te entendeu às vezes. Então, assim, cada vez com mais cuidado, né, mais clareza, o aprendizado, então, é para tudo, cara. Então essa gurizada tá fazendo intercâmbio hoje de escola com 13 anos, com 14 anos, né, para Inglaterra, para Alemanha, onde quer que seja. E é fundamental isso, sabe? Pô, sei lá, Eu vejo. Nessa questão de contato no exterior com outros países, uma coisa eu posso afirmar para vocês. O que acontece com uma escola, quando a gente procura uma escola, que nem o CNA, para aprender o idioma, inglês, espanhol, a gente vai puxar muito para a formalidade. Claro que daqui a pouco o professor vai brincar, vai instigar o aluno numa situação mais informal, que o cara está num pub, está na rua e tal, mas a base da educação, da escrita, da fala, é formal. Aí o que acontece? Com o inglês formal, é muito mais fácil de eu me comunicar no mundo. Porque o que acontece com o informal? O informal é gíria. É muita gíria. É tu fugir daquela gramática, então fica mais difícil para aquela pessoa de fora te entender. Agora, se tu começa, mesmo que devagar, principalmente sendo devagar, tu usando inglês mais formal, técnico, a pessoa vai te entender. E isso vai acontecer com o chinês, o indiano. Eu acredito que ali o sul-coreano, ele é complicadinho. O oriental é dificilzinho, mas é um processo que a gente leva para se adequar, né, àquele sotaque carregado que eles têm, né? Mas o brasileiro ele não tem conjugação verbal, né? Como eu comi ontem, hoje e comi amanhã, é o mesmo verbo, né? O inglês ele já muda e tu tem que usar, né? Ele muda cada situação, tu tem que adaptar ali, né? E eles não mudam muito a entonação também da voz, né? Então, assim, não muda a sabe, entonação, exato. nós, formadores das línguas da base do latim, formados pela língua da base do latim, nós mudamos a entonação, né? Então, com a cabeça, com a boca, com o corpo, eles não mudam. Então, é difícil, às vezes, bem difícil, sabe? Bem difícil. Não tem sentimento, né? Então, assim, eu vejo no China, a gente costuma dizer quando a gente viaja para a China, ou a gente recebe chineses lá na empresa, a gente fala, cara, olha só, vai vir um inglês chinês, é isso que a gente fala, entendeu? Sabe? Porque, assim, o inglês é da China, não é de outro lugar, entendeu? É de lá, é difícil o bagulho, sabe? É bem complicado, sabe? O que eu indico por experiência, assim, né, pelo trabalho, pelo CNA, para quem, por exemplo, quer fazer um investimento no exterior, para trabalho, para estudo, é fazer começar o curso, né? O ideal, o cenário perfeito seria realmente iniciar o curso, ter a formatura. Hoje, quem se forma no CNA pode, de forma gratuita, fazer o exame para o Cambridge, que é uma certificação então internacional reconhecida no mundo todo. É um diferencial hoje que o CNA tem, né, comparado principalmente ao passado, que não existia, né, a certificação. E aí se aventurar, aí pensar no intercâmbio, para daí, com toda essa formalidade, ele buscar também o informal, é ir no pub, é estar com uma família, né? Eu recomendo, quando a pessoa quer fazer um intercâmbio, procura uma família, né? Porque se tu for buscar um albergue estudantil, que é uma alternativa, às vezes, também nem tão mais barata, cara, tu vai ficar, muitas vezes, com outros brasileiros, e daí, sabe o que acontece? É o mais normal, né? Fala português. Fala português. Então, isso é na prática. Daí tu pergunta, Peter, mas tu fala isso porque tu oferece, tu tem o curso de inglês que tu oferece? Gente, eu tive a minha primeira experiência internacional em 2001. Tinha uns guris, o Dudu Helfer, irmão da Cristina, tava o Andy e tinha uns outros
o Andy Tyson, Uhum, eles o estavam alemão. na Califórnia. E daí eu lembro ali da minha mãe, se dá bastante então com a mãe da Cris, e daí veio assim aquela conversa, Peter, quem sabe agora que tu tem os guris ali, quem sabe o que tu Tu acha? vai pra lá. E daí tu vai para lá. E daí eu, pá, vamos lá, vamos fazer isso aí. E eu fiquei um mês lá. E, pessoal, foi um mês numa casa que tinha, se eu não me engano, de 6 a 8 pessoas. E tinha tudo que é tipo de experiência. Tinha o Dudu, que tinha então se formado já no CNA, o Andy tinha feito talvez até o intermediário, e tinha entre esse pessoal gente que foi com a ideia de, eu vou me aventurar e vou tentar aprender inglês na marra. Cara, algumas pessoas até conseguem, mas o que eu vi lá, eu vi o pessoal se ralando, de verdade. Preparado. Tomando É, pau. sabe, levando pau, porque assim, ó, não adianta. O cenário Tem perfeito. formulário, né, Peter? Na hora de preencher um Exato. formulário, alguma coisa, trava. Não consegue ler, não Nossa, entende. tinha um amigo nosso ali que ele estava conosco. Eu acho que ele tinha um trabalho de estacionar carros para um restaurante. E daí eu sei que ele estacionou errado, botou um lugar que não podia. Cara, Tomou uma a multa. pessoa começou a xingar ele de tudo que é jeito. Ele não entendia, ele, sorry. Não teve o que fazer, o cara perdeu o emprego. Então, sabe? Foda, experiência. É É. skin the game, daí o bagulho, né? Aí o bagulho é skin the Mas é game, né? essas coisas de sair dando murro em ponto de faca, né? Acha que o cara sabe Um tudo, vai dar daí, cara. certo, mas tem 10 que não dá, né, galera? É. Né? Então tenha uma base, faça o mínimo possível, se puder, assim, ó, busque já a fluência, porque daí tu chega em qualquer lugar. Claro, isso pensando num país que fale inglês, né? Sim. Se a pessoa for se aventurar, chegar na Alemanha com muito pouco de inglês, cara, aí fica muito difícil, né? Aí É não vai. muito difícil. Vou né? dar um depoimento de ontem. Ontem eu fiz uma viagem longa aqui e 500 quilômetros mais ou menos, tive que abastecer o carro no meio do caminho, né? Deu um soninho e tal, não sei o quê. E aí eu fui abastecer o carro, eu botei o carro na bomba, tava na cidade do interior, né? Tem alguns lugares das autobus, das rodovias, das freeways em si, que o combustível ele é 20 a 30% mais caro do que na cidade. Então, assim, eu dei uma saidinha até na cidade para pagar mais barato. E assim mesmo eu paguei caro porque eu peguei uma cidade beira de estrada. Aí, meu, tinha uma lemoa, assim, né, gigante, assim, quase uma viking, assim, no caixa, né? Uma pessoa no serviço todo, do posto, da lancheria, tudo, da MPM, tudo. E eu abasteci o carro, né? O self-service, fui lá, eu mesmo abasteci e tal. E tinha um cara atrás de mim para abastecer. E só tinha um corredor de bombas com luz acesa, porque aqui ainda tá em momento de pandemia, tá tudo meio bloqueado ainda, né? E aí eu abasteci, enchi o tanque. E na Alemanha, 100% das vezes, dos alemães, eles vão no caixa pagar. Daí eles abastecem e vão no caixa pagar. E eu sabia disso, já venho aqui há muitos anos, eu sabia disso. E o cara tava atrás de mim, como no Brasil, tirei o carro e botei pra frente, estacionei do lado da MPM, tipo, fui na loja, estacionei o carro. Cara, essa alemã me xingou uma semana, sabe? Ela, puta que pariu, falando, puta, tem que vir pagar, não sei o quê. Pagar. Aí eu entrei lá dentro e pedi desculpa pra ela em inglês, disse pra ela, eu só queria tirar por causa do carro que tava atrás. E o cara também queria abastecer, ele queria. Quando eu tirei, ele botou. Sim. Aí ela botou, aí ela disse, aqui, ela falou em alemão, né? Aqui em Deutsch não funciona assim, não sei o que, e levantava as mãos e gritava comigo. Vermelho? E eu louco pra mandar longe aquela velha, entendeu? É um Cara, comportamento. E aí, assim, ó, eu falei inglês com ela, de uma coisa rotineira aqui, mas ela não falava inglês, ela é uma senhora de quase 60 anos, ela não falava E inglês. falou em alemão só... contigo e tu que entende, irmão. E ela falava assim, ó. E ela falava, sorry o quê? Tipo assim, Essa da boa. que sorry, bonitão, vaza daqui, vai pagar tuas vai. contas. Não, Então, assim, tu tem, cara, não adianta, tu tem lugares que a galera vai dar cabeçada e não vai funcionar, entendeu? Não vai funcionar o bagulho, não adianta, né? Não, te Mas contar é massa, uma história engraçada, Peter, dessas dezenas de viagens que eu fiz, eu tenho um amigo que é de Brasília e ele vende prata, e ele me incomodou que queria ir para Tailândia, que não falava inglês, e pagou minha passagem, na época era barato, não era, o dólar era mais barato. Aí a gente foi sair para comer, né, e lá tem o tradicional churrasquinho de rua, que ele deve conhecer,
todo lugar tem, né? Aí eu olho pro lado, assim, ele tá imitando uma galinha, né? Eu, pô, que é? Vai botar um ovo aqui, Eu não olho sei. o cara aqui, né, cara? Eu, pá, que esse louco tá fazendo, né, cara? Eu cheguei pra perto, sabe qual é que é, meu? E ele perguntando pra mulher, pra tailandesa, o De que era um peito de frango. churrasquinho, né? Daí eu cheguei, chicken, ela não, eu pork, não, e ela frog. Então, tipo, ele sem saber inglês, a pouco tava comendo um sapo na Tailândia, achando que era galinha, né? Porque fazia aqui com a galinha. Que loucura. Eu falei, mas prova que é bom, não tem problema, cara. Essa Não, experiência, né? passa uns perrengues em inglês, assim, que o cara, né? Essa experiência o cara pode ter essa experiência. O nosso país é incrível, né? O Rio Grande do Sul, tu pode ir para o interior, tu já começa a ouvir um sotaque, tu vai para outro lugar no país, tu já tem uma cultura, costumes diferentes, e a pessoa que pode, então, como foi um dos pontos que eu coloquei ali, falando em inglês, tu poder visitar um outro país, não só para praticar o inglês, mas essa questão de cultura, de costume, isso é uma coisa que também não tem preço, né? Isso é muito legal, né? O cara Ler poder... um cardápio, né, Peter? Entrar no restaurante, ler um cardápio, entender o que está comendo, não assim, né, ficar à deriva da circunstância Nossa, é o inglês que salva, né, cara? Senão tu fica à Cara, mercê ali da muita, muita, situação. muita viagem do eu também quero isso. Quando o cara pede alguma coisa e o cara que tá com a gente não entende, É, às vezes, né? E o cara, eu não também quero entende, é isso. Tu pediu, daí eu vou engraçado. querer. É isso aí, é igual dele. Fica cuidando, o cara pediu, não, aquele ali. Ah, eu ia querer esse aí também. Esse aí que eu gostei. Gurizada, vamos lá, meu. Nós temos que encerrar, Pé. Tu viu que o troço foi, meu, Cara, muito, que fluiu massa, bem, cara. cara. Espero que tu tenha gostado. Tem aí. Nós ficamos uma com hora e certeza. meia quase aqui hoje, cara, trovando. Foi excelente a live, a galera, cara, se divertiu, que a galera que tá com a gente chegou a 55 pessoas, eu vi uma hora ali, depois se manteve a galera, e 30 e poucas pessoas, a galera raiz que fica com a gente. Queria agradecer todo mundo que ficou com a gente até agora aí, foi muito bom. A live hoje foi quinta, no dia diferente. Mas 8h15, né, que é nosso horário. 8h15, sempre a nossa galera aí. E, cara, eu vou encerrar minha participação aqui só te agradecendo e que mais pessoas ouçam essa história. Vai ficar gravado no meu Instagram, tu pode compartilhar, a tua galera pode compartilhar. O Xande sobe no Spotify aí durante a semana e em seguida dos times aí. Queria só te agradecer. Hoje é quinta-feira, a galera que tiver a fim de comer uma pizza, precisava fazer esse jabá das Seis Formas que retomou, vai lá comer uma pizza lá nas Seis Formas, pedir uma pizza, hoje é dia de pizza, toca ficha. Eu vou Charqueados uma hora comer de novo nas Seis Formas. E, cara, só agradecer, deixar pro Cabelo e o Xande agradecer aí, tu encerra e a gente fecha, beleza? Dali. Então, Peter, pô, cara, te agradecer pela participação aí. A gente tava... a gente sabia que ia ser uma história bem legal, é a história nossa mesmo, a história raiz. Agradecer todo mundo sempre na live de leve, que acompanha a gente. E baita história, cara. Valeu, irmão. A gente agora pode se ver, pelo menos, já nesses 2 anos meio complicado, agora a gente vai se vendo nas lives aí e vai se falando. Dá licença. Show de bola. Peter, eu quero deixar para a galera aí como é que está funcionando aí, como é que o CNA está matriculando para o ano que vem, já está encerrando as turmas, como é que está essa parte faz a tua venda aí do CNA, que sempre deixa essa parte para ter a propaganda aí para o pessoal que está nos assistindo para ir lá se matricular. Até eu vou lembrar um caso importante aqui, o Felipe Martins, que ele é meu aluno da importação. Ele teve dificuldade para falar com a chinesa lá e ele procurou o Peter e hoje é aluno aí da importação e foi buscar o CNA para aprimorar esse conhecimento aí e facilitar o empreendedor que ele é aí agora ele está com uma conexão perfeita na China e foi, tipo, muito massa, né? Essa indicação aí, faço para todo mundo que está nos assistindo de procurar o CNA. Felipe é meu vizinho, amigo aí, família, né? Isso é uma das coisas legais que a gente tem aqui, autodidata. Né? Autodidata. Esse é monstro, esse é autodidata. É monstro, cara. Não, o Felipe é espetacular. Daí ele entrou em contato comigo, ele queria uma ajuda. Deu, não, cara, vem pra cá, marquei um horário com ele.
e era para uma negociação. Ele estava tendo algumas dificuldades ali com o inglês, a gente deu um suporte para ele, né? E daí nisso eu já aproveitei e comentei, cara, então, tu Já tá vendeu vendo teu peixe. já vendi meu peixe, né? Eu disse, cara, se o inglês é importante, né? Por que Claro. não estudar? Né? A gente tem, como eu falei, né? Turmas de crianças não alfabetizadas, tem adultos, tem o adolescente, tem o grupo da melhor idade, antigamente chamava terceira idade, nós chamamos de masters, né? Que é o pessoal mais velho, que quer justamente, né? Daqui a pouco até tá aposentado. Então, tem várias possibilidades. Aí o Felipe, então, realmente ele entrou, começou a estudar, um cara muito bacana. A questão, então, da situação atual. Como para quase todo mundo foi realmente um desafio muito grande, chocolate aí tá com a gente, né? O chocolate sabe que para evento tudo também foi uma área complicada, a educação nós ali, cara, assim, em questão de muito pouco tempo, a gente teve que reinventar, né? Porque realmente aulas presenciais existiam aqui há mais de 30 anos, aí veio uma pandemia, veio um decreto e tu tem que fechar tuas portas. Cara, então foi tudo muito rápido, mas funcionou bem, né? A gente conseguiu, com a metodologia do CNA, com o know-how já de anos, então a gente conseguiu manter bem as aulas, né? E graças a Deus aí a pandemia parece que está chegando ao fim, né? Por mais que daqui a pouco a gente fique ainda com receio, mas a gente então começou com as aulas híbridas, né? O pessoal começou a voltar, alguns ainda fazendo online, e a tendência, pelo menos até agora, é que em 2022 nós temos somente aulas presenciais, né? Amém, né? Amém, porque nossa, Tá é na outro hora, mundo. tá na hora. E matrículas, então, estão abertas, né? Nós temos grupos de inglês e espanhol para todas as idades, a partir de 4 anos. Quem está nos acompanhando, esses nossos parceiros, antigos alunos, a família, todos são sempre muito bem-vindos e convidados, claro, então, para nos visitar, acompanhar nosso trabalho, né? Então, acho que é essa mensagem que também eu posso deixar. Show de bola. Gurizada, Legal. muito obrigado. É difícil encerrar, né? A live boa, né? Vamos encerrar. Tá bem legal. Vai ficar gravado. A galera olha lá depois. Certamente vai ter muita gente para olhar. Só agradecer e vamos nessa, beleza? Beleza. Falou, gurizada. Boa noite para todo mundo e um abração Valeu, para todo galera. mundo. Boa noite aí. Beijo para todos. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau. See you. Tchau. Dali. Ira.